Você costumava fazer castelos de areia na praia quando era pequeno? A estrutura tinha um fosso, então era preciso cavar fundo. Segurando uma pá de plástico, você provavelmente pensava: até onde posso ir? Bem, essa pergunta motivou um grupo de cientistas do Extremo Oriente. Eles decidiram cavar o buraco mais profundo em seu país de origem, a China. A meta da equipe de perfuração é atingir uma profundidade de quase 10 mil metros. Isso é cerca de 1,1 vez a altura do Monte Everest. A localização da perfuração é na borda do segundo maior deserto de areia movediça do mundo, o Taklamakan. Em um único dia, as temperaturas do ar podem variar mais de 40 graus. A plataforma de perfuração é impressionante por si só. Ela pesa cerca de 550 toneladas e tem a altura de um prédio de 20 andares. E também é bastante potente, podendo levantar o equivalente a 120 elefantes adultos. Esses engenheiros não estão para brincadeira. Um deles comparou o projeto a dirigir um grande caminhão sobre 2 finos cabos de aço. É por isso que eles esperam que a escavação dure bem mais de um ano. Seu objetivo final é perfurar para baixo através de 10 camadas de estratos. Essas são camadas horizontais de rocha sedimentar. Parece complicado? Basta olhar para qualquer penhasco exposto e você perceberá que ele tem listras de cores diferentes. Esses são os estratos de que estou falando. Se traduzirmos o termo do latim, teremos coisas que se espalham. Faz sentido. Cada camada de rocha representa um período geológico específico. Você lembra do sucesso de bilheteria de Spielberg em 1993, o filme Jurassic Park? Esse é apenas um desses períodos geológicos. Ele terminou há cerca de 145 milhões de anos. Mas na Ásia Central, os cientistas não viajarão tão longe no tempo. Eles esperam chegar a uma rocha que remonta ao período Cretáceo. Esse é o período geológico logo após o Jurássico. Ele durou até cerca de 66 milhões de anos atrás. Essa foi a época em que o Tiranossauro Rex ainda vagava pela América do Norte. Mas, para começar, por que montar uma operação tão complicada? Um único objetivo seria um desperdício de recursos. É por isso que os engenheiros da Ásia Central têm vários objetivos. Eles querem explorar a estrutura interna do planeta. Isso envolve a busca de recursos naturais, como depósitos minerais e petróleo. Outro objetivo é coletar dados científicos sobre terremotos e erupções vulcânicas. As informações ajudarão os pesquisadores a prever melhor esses eventos no futuro. Portanto, a ciência de ponta está por trás desse projeto pioneiro, mas ele não é o primeiro do gênero. Nas profundezas do Círculo Polar Ártico fica a Península de Kola. E não, ela não tem nada a ver com a famosa empresa de bebidas de Atlanta. Essa Kola é uma região de grande beleza natural coberta de florestas e lagos, e uma estação de pesquisa científica abandonada. Dentro desse prédio em ruínas, uma tampa de metal enferrujada se destaca do concreto. Não parece tão impressionante hoje, mas essa é a visão do buraco mais profundo feito pelo homem no planeta. Ele tem mais de 12 mil metros de profundidade. Isso é mais profundo do que a Fossa das Marianas, o lugar mais profundo da Terra. Os cientistas ficaram perfurando ele por quase um quarto de século. O projeto começou em 1970 e finalmente foi encerrado em 1995. Mas se você viajar para essa região próxima à Noruega, não ficará impressionado com o poço. Ele tem apenas 23 centímetros de diâmetro. Seria impossível cair em uma abertura tão estreita. E apesar dos números, o buraco é bem raso em uma escala maior. Veja, a broca passou por apenas 1/3 da crosta terrestre. Deixe-me explicar. Você se lembra daquelas camadas de estratos? Sim, é assim que nosso planeta se parece por dentro. As 3 camadas são a crosta, o manto e o núcleo. A crosta é responsável por apenas 1% da massa da Terra e tem cerca de 40 quilômetros de espessura, mas ela abriga quase toda a vida do universo conhecido. Quanto mais fundo você vai, mais quente ela fica. No local onde a crosta encontra o manto, a temperatura máxima é de 400 graus Celsius. Ai! Existem 2 tipos da camada mais externa da Terra, oceânica e continental. A crosta é mais fina sob o fundo do oceano, então por que não perfurar aqui? Bem, a parte mais fina geralmente é a parte mais profunda do oceano. Isso não significa que as pessoas nunca tenham tentado perfurar o fundo do mar. Os americanos tentaram fazer isso na costa do México em 1961 com o projeto Morroll. A perfuração subaquática foi mais cara do que se esperava. Os poucos metros de basalto que os pesquisadores conseguiram extrair custaram cerca de 40 milhões de dólares em dinheiro de hoje. O esforço não valeu a pena, literalmente. O poço super profundo de Kola também queimou dinheiro rapidinho. E esse não foi o único calor que os cientistas tiveram de enfrentar.
A temperatura na profundidade máxima era de impressionantes 180 graus Celsius. Isso era o dobro do que a equipe de perfuração esperava. Suas máquinas simplesmente não conseguiram operar com esse calor todo. A essa profundidade, rochas se comportavam mais como plástico do que como rocha. Se tivessem ido mais fundo, as pedras teriam a consistência de balas grandes. Mas a equipe de perfuração deu o melhor de si. Eles até inventaram um novo tipo de furadeira em que apenas a ponta girava. Havia também um lubrificante para suavizar o processo. Isso significa simplesmente que eles bombearam muita lama sob pressão no furo. No entanto, eles não conseguiram. Os cientistas desistiram completamente? Nem de longe. Os japoneses construíram um navio há 20 anos para perfurar o fundo do mar. E eles investiram uma grande quantia no projeto, $1 bilhão. O objetivo da missão era perfurar a crosta terrestre onde ela é mais fina. Sob o fundo do oceano, ela tem menos de 5 quilômetros de espessura. Se a equipe japonesa de cientistas for bem sucedida, será a primeira vez em que humanos recuperam rochas do manto in situ. O que isso quer dizer? In situ é um termo latino que significa simplesmente no lugar original. A única vez que podemos ver como é o manto da Terra é durante uma erupção vulcânica. Uma pluma de manto quente que sobe para a superfície forma um vulcão. Você sabe o resto. Mas onde os pesquisadores japoneses estão planejando perfurar? Afinal de contas, eles têm um navio enorme, portanto pode ser em qualquer lugar dos oceanos da Terra. Eles reduziram a 3 locais: Costa Rica, Havaí ou México. Nos desenhos animados, os personagens costumam cavar um buraco e sair em outro país. A ideia é que, como o nosso planeta azul é redondo, se você cavar direto para baixo, acabará no outro lado do mundo. Soa interessante, mas essa teoria não tem nenhum fundamento na realidade. A ciência sabe mais sobre o espaço sideral do que sobre o que está embaixo de nossos pés, e cavar não nos levará muito longe. A temperatura no núcleo interno do nosso planeta ultrapassa os 6.000 graus Celsius. Os melhores materiais resistentes ao calor que a humanidade desenvolveu podem suportar cerca de 4.000 graus Celsius. Bom o suficiente para construir naves espaciais, mas não o suficiente para viajar até o centro do nosso planeta. Mas será que o famoso romance de Júlio Verne algum dia se tornará realidade? Por enquanto, só podemos imaginar. A embarcação que levaria alguém ao centro da Terra teria primeiro que ter um ótimo isolamento. Depois, teria de suportar uma pressão 4.000 vezes mais forte do que no nível do mar. Vamos falar sobre as finanças. O custo dessa missão imaginária seria astronômico. A boa notícia é que você poderia pagar com o que encontrasse no subsolo. À profundidade de 150 quilômetros, você encontrará diamantes. Eles se formam quando todo esse calor e pressão alteram a estrutura dos átomos de carbono. A etapa final da viagem o levaria ao núcleo da Terra. A temperatura nele é a mesma da superfície do Sol, e você estaria viajando em meio a ferro e níquel derretidos. Mas esse não é o fato mais estranho. O núcleo externo tem baixa gravidade. A massa do nosso planeta estaria atrás de você. Portanto, a força gravitacional realmente puxaria sua nave para trás. É melhor que os futuros viajantes ao centro da Terra tenham um botão de supercarga. Essa seria a única maneira de alcançar o núcleo interno do planeta.